Bom dia a todos. Gratidão, Senhor, por mais um dia de bênçãos. Eis-nos aqui, vossos filhos terrestre Pai. Eis-me aqui, vossa serva. Continuando a leitura do Antigo Testamento sob a ótica do Novo Testamento, a palavra encontra-se no capítulo 36 de Êxodo. Acompanhem comigo a leitura do versículo 1 ao 7. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo a tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo lhe trazia ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Aqui nós temos o ponto de saturação da graça. Moisés entrega aos obreiros o que o povo trouxe. No Antigo Testamento, a escassez era o medo. No Novo Testamento, a graça é transbordante. Quando o novo, sim, é dado de coração, a soma das partes excede o total necessário. É a matemática da multiplicação. Chega o momento em que Moisés precisa mandar o povo parar de trazer. Isso ensina que na obra de Deus, a providência sempre vence a necessidade. A escassez é vencida pela generosidade voluntária. Continue comigo do versículo 8 ao 19, as cortinas do tabernáculo. Assim todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, de obra de artista as fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. 5 cortinas eram ligadas uma à outra, e as outras 5 também ligadas uma à outra. Fez laçadas de estofo azul na orla da cortina do primeiro agrupamento e, de igual modo, fez na orla da cortina na extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Fez 50 colchetes de ouro, com os quais prendeu as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fez também de pelos de cabras cortinas para servirem de tendas para o tabernáculo.
fez 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntou à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. E fez 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento. Fez também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fez também de peles de carneiro tintas de vermelho uma coberta para a tenda e outra coberta de peles de animais marinhos. O tecido da unidade. As 10 cortinas de linho fino com querumbins bordados representam a proteção celestial que nos envolve. No Antigo Testamento, as cortinas separavam. No Novo Testamento, através de Cristo, essas camadas representam os diferentes níveis de intimidade que agora temos acesso. As 50 laçadas e os colchetes de ouro que unem as cortinas mostram que o tabernáculo é um só. Na espiritualidade oculta, isso significa que a igreja, o corpo, só é a habitação de Deus quando está perfeitamente ligada pela caridade. É por isso que Deus sempre diz: deixe sua dor e socorra a dor do seu semelhante. O cuidado de Deus tem camadas. O que o mundo vê, peles de texugo, é simples, mas o que está por dentro, linho e ouro, é majestoso. Continuando do versículo 20 ao 34. A coberta de peles e as tábuas. Fez também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um com o outro. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fez 20 delas para a banda do sul. Fez também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo doutra tábua, para os seus 2 encaixes. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobriu de ouro as tábuas e de ouro fez as suas argolas, pelas quais passavam as travessas, e cobriu também de ouro as travessas. Aqui nós temos a estrutura inabalável.
As tábuas de madeira de acácia revestida de ouro. A acácia é a humanidade que não apodrece, revestida de ouro, divindade. Cada tábua tinha 2 encaixes. Isso representa o equilíbrio entre a fé e as obras, ou o suporte da verdade e da justiça. As cobertas de peles de carneiro é o sacrifício, e peles de texugo são a proteção externa simples. Escondiam o ouro interno. Assim é o atalaia, por fora uma aparência simples, por dentro revestido do ouro da revelação. Continuando do versículo 35 ao 38. O véu e as colunas. Acompanhe comigo a leitura. Fez também o véu de estofo azul, púrpura e carmesim, e de linho fino retorcido, com querubins o fez de obra de artista. E fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas e os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Aqui nós temos o portal do encontro. O véu de azul, púrpura e carmesim separava o lugar santo dos santos. No Antigo Testamento, essa é a maior revelação. No Antigo, o véu era uma barreira intransponível. No Novo Testamento, o véu é a carne de Cristo, que foi rasgado, e as colunas que antes sustentavam a separação, agora sustentam o nosso acesso livre à glória. As 4 colunas de acácia sobre bases de prata representam a redenção, prata, que sustenta a entrada para a presença do Pai. O véu aponta para a humanidade de Cristo. No Antigo, ele protegia a glória. No Novo, ele se torna o portal de acesso para todos os que dizem sim. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que nos dá. Proteção, livramento, saúde, prosperidade para todos, em nome de Jesus. Bom dia, Deus abençoe a todos.